Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro Raio X Série C. Hoje a gente vai falar tudo sobre o confronto entre Manaus e Tombense, esse jogo que será válido pela 5ª rodada do Grupo A da Série C. E a gente tá chique, meu irmão. Temos até vinheta. Chama a vinheta! Então é isso, meus amigos, sem mais delongas, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, ele que vem diretamente lá do estado de Minas Gerais, vai colaborar aqui com a gente nesse raio-x para a gente destrinchar tudinho sobre Manaus versus Tombense, esse que é o primeiro confronto na história entre as duas equipes. Já vou colocar ele aqui na conversa, chega mais, Paulo Barbosa, ele que é jornalista, radialista, lá da Rádio Mais FM de Carangola, e Tombos Integração. Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado por receber esse convite, aceitar o convite, né? E estar aqui com a gente para a gente destrinchar um pouquinho sobre esse confronto. Ô, Vitor, é um prazer imenso falar com você e com essa imensa audiência, né, esse povão da cidade de Manaus, uma das cidades mais querida pelo povo brasileiro, né? Poucas pessoas não querem conhecer Manaus, e eu tive esse privilégio. Você fala diretamente de Tombos? Tombos, Minas Gerais, apesar da emissora na qual eu trabalho, é Carangola, né? Carangola é uma cidade de 50 mil habitantes, Tombos tem 10. Então, há uma metrópole aqui de 26 municípios, onde a Rádio Mais FM de Carangola cobre, e assim nós trazemos a notícia do Tombense para esse povo das 26 cidades e adjacências. E uma web rádio em Tombos, né? Que é a Tombos Integração. Vamos falar então desse confronto, Paulo. Manaus e Tombense na Arena da Amazônia, acontece no próximo sábado, né? Como eu já falei, primeiro confronto entre as duas equipes. E eu já trago logo aqui, Paulo, as estatísticas das duas equipes agora na Série C. A gente vai acompanhar aqui, ó. O Manaus, ele está em 4º colocado, com 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 50% de aproveitamento. Fez 6 gols, tomou 9 gols e tem um saldo de gol de -3. Já o Tombense, ele está em 5º colocado, com o mesmo número de pontos do Manaus, 4 jogos, 1 vitória, 3 empates, também 50% de aproveitamento. Fez 7 gols, tomou apenas 4, tem um saldo aí de 3 gols positivos. Paulo, o que tu pode trazer pra gente sobre o time do Tombense? Como é que tá o Tombense nessa temporada agora de 2021? Então, nós começamos com um grande goleiro. O Felipe, que foi goleiro da seleção sub-20, foi goleiro do Santos. Ele é o grande referencial no Tombense, para mim a estrela do time, o capitão e um excepcional jogador, um grande profissional, o goleiro Felipe. Na última vitória do Tombense, ele fez simplesmente 3 defesas importantíssimas, ou o resultado seria diferente. Então, a começar pelo goleiro. Nosso goleiro é muito bom e difícil de ser vazado. Nosso sistema defensivo é bom e tende a se reforçar. Está chegando mais um grande zagueiro aí, agora fugiu o nome, para compor o sistema defensivo. O nosso meio do campo é um time de altos e baixos, porém andamos perdendo alguns jogadores, né? Talvez seja do seu conhecimento. O Tombense perdeu o Gemerson, que é meia, o João Paulo, que é lateral esquerdo, perdeu o zagueiro Matheus Lopes, recentemente o atacante Daniel Amorim, e agora, por último, o atacante, o velocista McLaren, que é conhecido como Keké, que foi para o Cruzeiro. Mas sobre o confronto, Vitor, Tombense e Manaus, é um fator importante. Quando você falou de destaque, eu falei do goleiro, mas nós temos também o Everton Galdino, que atravessa um bom momento, que de repente vai fazer uma boa partida contra a equipe do Manaus, como tivera feito. A minha preocupação é que o Tombense jogou bem em casa, as partidas do Campeonato Brasileiro,
e fora contra a Jacuipense foi muito mal. Então, se o Tombense jogar mal contra o Manaus, pode se complicar. Mas a nossa esperança aqui, a nossa expectativa é que o Tombense faça uma grande apresentação contra o Manaus no sábado. Então, o Everton Galdino, que não jogava bem há muito tempo, na última partida foi um dos melhores jogadores em campo. Já o Felipe, sempre fazendo grandes apresentações. Outros dois grandes jogadores que me chamam a atenção na equipe do Tombense era o Keké, que saiu, o Daniel Amorim também saiu. Então, vamos falar do que estão aqui, né? Além do Everton Galdino, o Rodrigo Carioca é um jogador de grande mobilidade no ataque, e também ali no comando do ataque, também, além do Rodrigo Carioca, também tem o Rubens, que tem ficado no banco, acho até que está pedindo passagem, mas o jogador Amarildo, que tem perdido muitos gols, é também um grande jogador. Mas eu volto a repetir, o grande destaque do Tombense está no gol, né? O nosso goleiro, Felipe. A gente vê esses dados que tu falou da defesa do Tombense, a gente vê refletindo aqui, né? Só tomou 4 gols em 4 jogos, né? Destaque aí para o Felipe, que você já falou, que é o goleiro. O Tombense jogou 3 vezes em casa, né, Paulo? E muitas vezes o Tombense não conseguiu desempenhar um bom futebol dentro de casa. O que está acontecendo com o Tombense? Muitos empates. Está atrapalhando um pouco o Tombense nesse começo de campeonato? Então, eu falei do Amarildo agora recentemente. O centroavante não pode perder gols. Eu costumo dizer, Vitor, que você é profissional, você trabalha, você tem o seu trabalho aí na TV, você tem todo o seu trabalho, eu tenho o meu, e nós sobrevivemos disso. Nosso ganha-pão vem desse trabalho. Então, esse trabalho tem que ser bem feito, correto? Correto. Como que um jogador de futebol que trata da sua família jogando bola consegue perder gols e gols debaixo da trave? Você me perguntou onde está o problema do Tombense não vencer. O Amarildo, por exemplo, no jogo contra o Paysandu, já nos descontos, ele conseguiu perder um gol que nem goleiro tinha. Então, isso é uma situação que o treinador não tem culpa, o time não tem culpa. Contra o Paysandu, o Tombense jogou muito bem e deveria ter vencido o jogo. Contra a equipe do Altos, o Tombense voltou a perder várias oportunidades. Gol não se perde, gols perdidos é problema. Então, nos 2 jogos que o Tombense não venceu, o problema, a culpa foi no ataque, que perdeu gols. Quando você olha para os números e fala de 4 gols que o Tombense levou no campeonato, o goleiro é bom, mas eu te digo o seguinte, que foi muito. Os 4 gols sofridos do Tombense no campeonato foi muito. Deveria ter sido menos, porque o sistema defensivo do Tombense é bom. Agora, entre aspas, estava bom no Campeonato Brasileiro da Série C, está deixando a desejar. E agora, eu lembrei o nome, Roger Carvalho. Esse é o zagueiro que está chegando para resolver o problema defensivo do Tombense. E o Eduardo Neto, que é jogador de meio campo, veterano, experiente. Eduardo Neto, jogou em grandes clubes, veio para a zaga. Então, acredito que se o Roger Carvalho tiver a condição de jogo ao lado do Eduardo Neto contra o Manaus, nós teremos talvez a melhor defesa do campeonato. Paulo, agora a gente olhando os números do Manaus, vou compartilhar com você um pouquinho da situação do Manaus agora nessa Série C, né? É um time que vem jogando muita bola dentro de casa. Não vou dizer que vem convencendo, mas vem fazendo o suficiente para sair com os 3 pontos jogando dentro de casa. Ainda está 100% de aproveitamento dentro de casa, foram 2 jogos e 2 vitórias. Jogando dentro de casa, o Manaus é muito forte, não convence, mas vence. E a expectativa para esse jogo com o confronto com o Tombense é justamente esse. Manaus usar o fator casa. Não temos torcida, mas a Arena da Amazônia é um local imponente. Querendo ou não, quem vem de fora jogar aqui se assusta um pouquinho com a dimensão ali do estádio. O campo é bom, então o campo é grande, favorece um pouco o jogo do Manaus, que é um jogo mais rápido. O meio de campo ainda do Manaus, infelizmente, não é um pouco lento. A gente vê Gabriel Davis, que oscila muito
de jogo para jogo, tem jogo que ele é o maestro do time, aí tem jogo que o Gabriel Davis some, e foi justamente nessa derrota última agora fora de casa para o Altos, o Gabriel Davis simplesmente não jogou. Ele foi substituído até no intervalo de jogo, foi quando o Manaus começou a jogar bola. O Manaus saiu perdendo por 2-0, foi para o intervalo com esses 2-0 negativos, voltou para o segundo tempo um time totalmente reformulado, o Marcelo Martelotti conseguiu consertar ali o setor defensivo, arrumou o meio de campo, e dali para frente, o forte do Manaus, Paulo, é do meio para frente. A nossa principal dificuldade é do meio para trás. Infelizmente, nosso setor defensivo, as duas laterais, tanto a esquerda como a direita, vem deixando muito a desejar. O Edivan, que é o único lateral direito disponível agora no elenco, ele já vem sendo criticado há muito tempo pela torcida, ele vem numa crescente de empenho, só que infelizmente ele não consegue 100%. O Igor Carvalho, que é o lateral direito titular do Manaus, jogou a Série C do ano passado, ele vem se recuperando na cirurgia nos 2 calcanhares de Aquiles, né? Então, ainda está em recuperação, ele fala que está 100%, mas o Martelotti não coloca ele para jogar, então a torcida não entende muito isso. Então, como você falou, o ataque do Tombense perde muitos gols, então a gente tem que torcer para o ataque não estar inspirado nesse dia, porque infelizmente o setor defensivo do Manaus, ele é bastante, vamos dizer assim, entrega jogo, infelizmente. Mas é isso, né? Vai ser um confronto difícil, como a gente já citou aqui, o Manaus é forte dentro de casa, o Tombense, quando joga fora de casa, como você fala que costuma vacilar, não costuma jogar tão bem. E o que você espera desse jogo? Então, nessa partida contra o Jacuipense, o Tombense não jogou bem. Mas isso não quer dizer que contra o Manaus vá se repetir uma atuação ruim fora de casa. O Rafael Guanais, que é o treinador do Tombense, ele chegou nas finais do Campeonato Mineiro, né, nas semifinais do Campeonato Mineiro, e pegou muito problema dentro do seu trabalho inicial. Para você ver, 5 titulares do Tombense foram embora. 5 titulares do time que terminou o Campeonato Mineiro. É muita coisa. Gemerson, o meia, Daniel Amorim, o artilheiro do time, João Paulo, um baita lateral esquerdo, o zagueiro Matheus Lopes, que também saiu, e agora o Keké, o McLaren. Então, o Tombense perde 5 jogadores de alto nível. Então, neste momento, o treinador começa a organizar o seu time, como Roger Carvalho, esse zagueiro, vamos saber se ele vai estrear, o Eduardo Neto fazendo a zaga, o Tombense volta a ter um sistema defensivo confiável, né? Vamos aguardar. Para se ter uma ideia, o David, que é o lateral direito, tem jogado na esquerda, porque o Ramon Pereira está no departamento médico. Daí pro meio do campo, o Tombense conta com Everton Galdino e Jean Lucas, que possam jogar um bom futebol. E lá na frente, Rodrigo Carioca, temos o Kaique, que tem entrado sempre no segundo tempo, e o Amarildo, que foi contratado para ser o artilheiro do time. E nas 2 oportunidades que teve, perdeu. Então é aquilo que você falou, de repente, neste sábado, o Amarildo acerta o pé e o negócio anda ruim para a equipe do Manaus. Quando você falou do estádio, quanto maior e melhor o gramado, a dimensão do estádio, melhor para o Tombense, que enfrenta o Cruzeiro e o Atlético no Mineirão e no Independência, ou seja, a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E o Tombense tem o hábito de ganhar do Cruzeiro dentro do Mineirão, ganhar do Atlético dentro do Independência e jogar com Manaus nessa arena para o Tombense e para os seus jogadores é muito melhor do que se o jogo fosse em um campo pequeno e contra um adversário menor. Esse jogo contra o Jacuipense, por exemplo, a gente esperava uma atuação melhor do Tombense, que não foi bem. Eu não tenho dúvida que o Tombense vai jogar melhor contra o Manaus em relação ao jogo contra a equipe do Jacuipense.
eu espero uma partida eletrizante, eu espero uma grande partida, porque o Manaus vai sair para o jogo. E se o Keké estivesse em campo, eu diria para você, vão ter problema. Mas como o Keké não está em campo, se fosse o treinador do Tombense, eu entraria com o Kaique logo de cara, porque é o jogador de maior velocidade que nós temos no plantel. Agora, se o Kaique ficar no banco, o Tombense pode fazer aquele jogo de espera, né? Jogar pelo empate. A gente vem do Manaus, que vem de uma derrota para o Altos, e a gente vem do Tombense, que vem de uma bela vitória em cima do Ferroviário. Você acha que esse cenário favorece o Tombense para conseguir a sua primeira vitória fora de casa? Ou acha que vai estar bem equilibrado aí? Sim, não. Olha, eu tenho que ser sincero para você. Eu estou esperando uma vitória do Tombense contra o Manaus sem menosprezar. Pelo contrário, valorizando a equipe do Manaus, confiando no nosso goleiro e esperando que os gols perdidos dentro de casa possam acontecer nesse jogo em Manaus. Então, a minha esperança, a minha expectativa é de uma grande partida do Tombense com as coisas acontecendo, né? Quebrando essa hegemonia do Manaus dentro de casa, que inclusive vem de derrota, e o time vai jogar meio que sob pressão. Tem que ganhar do Tombense, aquela coisa toda. É um confronto direto, ambos têm 6 pontos, e é uma partida valendo 6 pontos. Quem perder está no sal, né? Vai ficar numa situação difícil. E o Manaus, por jogar em casa, vai ter a obrigação de vencer. Por isso, eu entendo que o nosso treinador deveria armar um esquema de jogar no contra-ataque para tentar surpreender. Jogo complicado, mas eu ainda não por ser Tombense, mas eu acho que o Tombense ele pode tirar proveito exatamente pela situação do Manaus. A esperança do Manaus é a volta do Felipe, né? O Felipe e o Vanilson fizeram uma boa dobradinha ali no ataque do Manaus. Então, se o Felipe estiver inspirado, o Gabriel Davis estiver inspirado, o Alan Dias conseguir estar inspirado, aí eu digo que o Manaus pode ter uma chance real contra o Tombense. Não estou zigando aqui o time amazonense, depois a torcida do Gavião do Norte vai vir aqui me cornetar. Mas não é isso. Infelizmente, a gente está sofrendo a Vanilson dependência, só está saindo gol do Vanilson. Então, se o Vanilson precisa fazer gol, precisa alguém que leve a bola lá pro Vanilson. O Vanilson não consegue sair da zaga driblando todo mundo para fazer o gol. Mas vai ser um confronto interessante. A Arena da Amazônia vai pegar fogo nesse confronto do Manaus contra o Tombense, como você mesmo falou, confronto direto. Os dois times são empatados na tabela, só está separando por conta que o Manaus tem uma vitória a mais que o Tombense. E vai pegar fogo esse jogo, Paulo. E a questão do confronto de Gavião, né? Quem tiver o bico maior que vai. Não é isso? Gavião do Norte contra o Gavião Carcará. Olha aí, o duelo de Gavião. Vai ser bonito. Olha, o provável Tombense: Felipe, goleiro, lateral direito, David, a zaga, Wesley Martins e Eduardo Neto, e aí a possível chegada, né, do novo zagueirão que eu acabei de falar para você. Na lateral esquerda, Ramon Pereira, mas se ele não jogar, aí vai haver inversão. O David vem para cá, para a lateral direita, e o Yuri vai para a lateral direita. Né? Vai haver uma mudança de laterais. O volante Rodrigo, primeiro volante, e ao lado dele, Lucas Falcão. A gente pedia muito a titularidade do Lucas Falcão, mas que pode perder a posição para o Paulinho Dias, que é um experiente, um baita jogador também, Paulinho Dias, volante. Então, eu acredito que deve começar jogando com Paulinho Dias e Rodrigo na cabeça da área. Os jogadores de criação, Everton Galdino e o Jean Lucas, jovem Jean Lucas, bom jogador também. E no ataque, Rodrigo Carioca e Kaique. São os dois jogadores que, na minha opinião, deveriam começar, mas o Amarildo e o Rubão brigam pela outra vaga. São 4 atacantes brigando por 2 vagas, e ainda tem
ainda temos aqui o experiente Alípio, que jogou no futebol europeu, é um baita jogador, talvez entre todos seja o melhor atacante, mas vive mais no departamento médico do que no campo de futebol. O treinador é o Rafael Guanais. Show de bola, Paulo. Agora a gente vai para o possível Manaus, aí que vai enfrentar o Tombense. O Manaus também sofre bastante com o departamento médico. O departamento médico do Manaus está lotado, mas a gente faz o que dá, né? Vamos ver aqui a possível escalação do Manaus para esse jogo contra o Tombense. No gol, a gente tem o Renan. Na lateral esquerda, Dudu Mandai. E na lateral direita, Edivan. Porém, tem a expectativa que o Igor Carvalho possa entrar no lugar do Edivan na lateral direita para reforçar o setor defensivo. É uma expectativa para ver se o Marcelo Martelotti vai atender essa expectativa. Na zaga, a gente tem Thiago Spais, que vem sendo titular constantemente, e o Marcelo Augusto entrando no lugar do Luiz Fernando, que teve um entorse no joelho e ainda vai fazer exames médicos. A equipe do Manaus ainda não anunciou a gravidade da lesão do Luiz Fernando. Então, o Marcelo Augusto entra na zaga junto com o Thiago Spais. Aí temos os volantes Barba e Alan Dias, com o Gabriel Davis sendo um homem de criação, ou então o Gabriel Davis e o Barba de volante e o Alan Dias sendo um homem de criação, mas são os três que fazem a trinca ali do meio de campo. Aí temos no ataque do Manaus, Felipe pela direita, Diego Rosa pela esquerda e Vanilson centralizado. Esse é o ataque do Manaus e o técnico Marcelo Martelotti. Esse talvez seja o possível Manaus. Paulo, mas, oi, pode falar. Para mim é uma honra muito grande estar participando com você, viu? Eu que agradeço, Paulo. A gente já está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso primeiro raio-x aqui do canal, confronto entre Manaus e Tombense. Quero agradecer imensamente aí a sua participação, a sua disponibilidade. A gente sabe que é uma hora de diferença aqui de Manaus, então para a gente bater os nossos horários aqui foi um pouco difícil. Mas, Paulo, muito obrigado. E sábado, conte comigo. Se precisar de ajuda aí no jogo para fazer alguma entrada, dar alguma participação lá na rádio, é só me ligar que a gente te bate essa bola. Com certeza, vamos sim. Eu agradeço o seu convite e deixo um abraço especial aí a todo amazonense. Eu tive em Manaus numa correria muito grande, né? Eu e minha esposa, foi uma passagem muito rápida e eu tenho esperança de ainda poder voltar. Apesar da decepção, né? Fui na Zona Franca de Manaus achando que ia comprar as coisas baratas. Zona Franca de Manaus é só onde enganação. É onde fabrica os produtos, não é isso? E não é local para se comprar no varejo. E aí, se dei mal. Mas muita gente acha que aqui é tipo São Paulo, né? Você vai vir aqui e vai comprar as coisas baratinho. Mas o cúmulo do absurdo, Paulo, o celular é fabricado aqui em Manaus, ele vai para São Paulo e volta para cá para ser vendido na loja. Então, essa matemática do nosso Brasil que a gente não entende, mas é isso, a gente tem que aceitar, infelizmente. Mas é isso, Paulo, muito obrigado. Até a próxima. No jogo da volta, a gente está aqui de novo, vou fazer esse convite novamente para você, para a gente bater esse papo e destrinchar aí, fazer o raio-x. Até lá a gente não sabe se o Manaus vai estar no líder, se o Tombense vai estar líder, se os dois times vão estar na zona de rebaixamento. Essa Série C é uma loucura, né? Verdade. Tá bom, meu irmão. Foi um prazer imenso e a recíproca é verdadeira. Estaremos juntos, né? Esperamos que Tombense e Manaus possam subir para a Série B. Aí vai ser gostoso demais, né? Legal. Um abraço aí, obrigado, tá, Vitor? Eu que agradeço, Paulo. Tamo junto. Até mais. Tamo junto, um abraço. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de se inscreverem no canal. Olha aqui, ó, se inscreve no canal. Onde é que tá aqui? Em algum lugar aqui de baixo. Dá o joinha. Vai lá, compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar a gente a criar mais conteúdo sobre futebol aqui para vocês. Semana que vem a gente volta com mais um Raio X e espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal. Fiquem ligadinhos aí que semana que vem tem mais Raio X Série C.